Então você deixa sua Bíblia aberta para a gente ir consultando ela ao longo da noite. Josué 9:1 diz o seguinte: E sucedeu que todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa da Baixada e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, sim, os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus e dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, souberam disso e, de comum acordo, ajuntaram-se para batalhar contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué havia feito a Jericó e a Ai, usaram de astúcia, mandaram representantes levando sacos velhos sobre os jumentos e recipientes de vinho de couro velho, rasgados e costurados. Traziam sandálias velhas e remendadas nos pés, trajavam roupas velhas e todo o pão que traziam para o caminho era seco e duro. Eles foram a Josué ao acampamento em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam àqueles heveus: Bem pode ser que habiteis perto de nós, como faremos uma aliança convosco? Então eles disseram a Josué: Nós somos teus servos. Ao que lhe perguntou Josué: Quem sois vós e de onde estáis vindo? Eles responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que ele fez no Egito, e tudo o que ele fez aos reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei dos Resbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram: Ajuntai provisões para o caminho e ide ao encontro deles e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei agora uma aliança conosco. Este pão, no dia em que saímos para vir ao vosso encontro, nós o pegamos quente em casa para a nossa provisão, e agora aqui está já seco e duro. Esses recipientes de couro que enchemos de vinho eram novos e aqui já estão rasgados. E essa roupa e as nossas sandálias já envelheceram em razão do caminho tão longo. Então os homens de Israel avaliaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade lhe prestaram juramento. Vamos ler até aqui, depois a gente continua lendo o restante. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, nos instrua através dela, para que a gente possa encontrar discernimento, para também respondermos com obediência à sua aliança e à sua palavra. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando a gente olha a história das interações entre o cristianismo e as culturas ao seu redor, a história do povo de Deus no meio de outros povos e quantas vezes eles assumiram diversas posturas diferentes para se colocar ali aonde eles estavam. Ou seja, teve uma postura que é mais conhecida dos cristãos, do povo de Deus, de inimizade e de oposição com a cultura ao seu redor. E a cultura ao redor também de inimizade e oposição ao cristianismo. Nós, de certa maneira, enfrentamos alguma dimensão disso na nossa vida. E isso, com o avanço da secularização, da profanação da nossa sociedade, isso também vai se tornando cada vez mais comum, vai ficando cada vez mais evidente uma oposição clara entre aqueles que estão na fé em Cristo Jesus e aqueles que não fazem parte dela. Agora, existem também interações entre o cristianismo e a cultura ao seu redor de interesse ou de interações de sínteses, em que, por questões de sobrevivência, ou o cristianismo, ou a cultura ao seu redor procura fazer alianças estranhas às Escrituras, muitas vezes, mas numa tentativa de um recurso para sobreviver.
na cultura humana que parece que está perecendo. É o caso, por exemplo, de algumas igrejas nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, que estão morrendo e, para serem mais bem vistas na sociedade, fazem alianças, então, com as tendências universitárias, tendências políticas, culturais, ou então o contrário também. Igrejas, para se firmarem mais ainda na cultura, fazem alianças políticas, econômicas, ideológicas, interesseiras para também sobreviverem. E o que vai nos ajudar a encontrar o nosso lugar nisso, nós que também somos parte do povo de Deus, da sua igreja, povo da sua aliança, é a consciência da narrativa que Deus está estabelecendo aqui, a grande história que Deus está contando, que nós fomos colocados nela, que nós fazemos parte, e nós vamos ter a consciência do estabelecimento do reinado de Deus no meio das relações entre as outras sociedades e entendemos o nosso lugar. Porque nós acabamos de cantar aqui, se a gente cantou, a gente não pode descantar, que o nosso rei está coroado, que o Senhor Jesus é um rei e nós somos cidadãos do seu reino. E o que significa isso? O que significa estarmos no meio de outros povos? O que significa a cidade de Deus, o reino de Deus, estar no meio de outros povos? E quais são posturas perigosas nessa história? A gente já viu algumas dessas ao longo dos textos bíblicos que eu estou expondo com vocês, e em Josué particularmente. A gente lembra da grande história, e eu não me canso de falar isso para vocês, porque isso é uma questão de sobrevivência nossa, de entendermos que no princípio de todas as coisas, Deus habitava conosco. Deus tinha planos originais para nós de tabernacular, de habitar conosco, que foram interrompidos. Não foram frustrados, mas foram interrompidos pela queda do ser humano no pecado. E então Deus estabeleceu novas promessas, promessas de que Ele habitaria de novo conosco, iria ao nosso encontro, multiplicaria, preservaria a nossa descendência, nos daria uma terra, um rei, um reinado. Ele reestabeleceria o seu reinado cósmico. E toda a história da Escritura e a história da minha e da sua vida dizem respeito a esse processo, do cumprimento das promessas que Deus estabeleceu conosco no princípio, do cumprimento do seu pacto conosco. E o momento em que nós estamos aqui é um momento, em Josué especificamente, de cumprimento dessas promessas, em que a gente começa a ler principalmente os 8 primeiros capítulos, e a gente vê o cumprimento das promessas de Deus, da terra que manava leite e mel, do lugar onde eles habitariam, de onde eles cresceriam como um povo, as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac, Jacó sendo cumpridas. E então, parece que a história está indo bem, parece que as promessas estão sendo cumpridas. Mas quando a gente olha os detalhes do texto, a gente também percebe que elas estão sendo parcialmente cumpridas. Porque Josué não consegue cumprir toda a palavra de Deus enquanto líder do povo, não consegue obedecer a Deus em todas as questões, não consegue ocupar toda a terra, batalhar com todos os moradores ali, vencê-los. E o primeiro grande episódio é em Ai, em que ele não consulta o Senhor, e ele, na arrogância do seu militarismo, depois de ter derrubado Jericó, vai até Ai e é derrotado em Ai. E aí depois ele vai ver o que Acã tinha feito, o pecado tratado, Acã é morto, a aliança com Deus é renovada, que foi o que nós expomos na semana passada, e aí depois disso entra esse texto aqui. Sabendo dessas coisas, os reis ali da terra de Canaã fizeram uma coalizão, porque eles perceberam uma coisa muito interessante. Nesse texto específico aqui, tem duas reações dos povos, das cidades, dos seres humanos, reagindo diante da presença da cidade de Deus. Uma das reações é uma reação de inimizade, de resistência. Os povos ao redor olharam e falaram: nós vamos entrar em guerra com Israel. E a outra relação é uma relação de aliança, de síntese, de tentar encontrar o favor de Israel. Mas ambas estão alicerçadas no pecado. Isso é muito importante para a gente entender esse texto aqui. Porque tanto a coalizão dos reis, ela só surgiu por causa da queda na liderança e a quebra do pacto com Josué. Porque se você se lembrar de Josué no capítulo 5, no versículo 1, diz que o coração dos reis estavam derretendo, sabendo do que Deus tinha feito no Egito, do que Deus tinha feito no deserto com o povo, e sabendo que eles eram uma presa fácil para Israel. E eles estavam com medo. Só que aqui eles não estão mais.
Antes o contrário. Eles se sentem confiantes de derrotar Israel, porque, como diz o Victor Hamilton, ela já não era mais invencível. Ela foi derrotada em Ai, por poucos soldados em Ai. Além disso, os gibeonitas, sabendo também da ordem que Deus deu para eles, de matarem todas as pessoas em Canaã, alicerçados também no pecado, procuraram enganá-los, serem astutos e fazerem uma aliança proibida, porque Josué tinha sido expressamente orientado por Deus, através da revelação com Moisés, de que eles não deveriam fazer aliança com povos ali ao redor. Eles poderiam até fazer aliança com povos distantes, por isso foi o argumento deles aqui. Não, nós viemos de longe, mas povos ali, todos deveriam ser passados no fio da espada, porque Deus estava exercendo juízo naquele povo. Só que Josué quebra a aliança mais uma vez. Então aqui, nesse texto, a gente começa a ver as consequências do pecado. Se Acã não tivesse pecado lá atrás, a ocupação da terra seria muito mais fácil, muito mais simples, os reis se renderiam, não teríamos tantas guerras, lutas, e mais do que isso, nós vemos aqui também o princípio das dores da história de Israel, que vai continuar lutando com esses povos aqui por todos os séculos adiante. Saul vai ter problema com os gibeonitas, Davi vai ter problema com os jebuseus. Cada um desses povos aqui que não foram vencidos por Josué, a terra que não foi ocupada, vai ser o palco de idolatria, de ataques sangrentos. As consequências do pecado. Vejam a diferença que foi a ocupação em Jericó. Eles não fizeram nada, eles rodaram Jericó, tocaram a trombeta, as muralhas caíram. Aqui a gente começa a ver então, e eu entendo que esse é o tema do texto que eu gostaria de expor aos irmãos, as trágicas consequências da quebra da aliança com Deus. As trágicas consequências do pacto que Deus tinha e da sua palavra, dos termos desse pacto que ele revelou, serem intencionalmente desconsiderados. E as consequências disso para o povo, para a vida do povo de Deus. Ou seja, no processo, lembra da grande história, para depois a gente ir para essa história específica de Israel e a gente entender depois a história, inclusive, de Josué e a minha e a sua história. É um funil. Pensem que no processo de restauração do reinado de Deus, que ele tinha dado uma série de promessas para o povo, dizendo que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a inimizade que tinha entre a cidade de Deus e a cidade dos homens não prevaleceria sobre o povo de Deus, mas nesse processo, a amizade com o mundo, para usarmos os termos de Tiago, se mostrou inimizade com Deus. As alianças que eles foram fazendo com as pessoas mostraram-se fatais quebras da aliança com Deus, gerando profundas e trágicas consequências. Especificamente nesse texto, que é um texto longo e eu tentei organizá-lo de maneira didática, dividindo, a gente percebe que as trágicas consequências da quebra da aliança com Deus encorajou a oposição contra Israel, favoreceu a enganação do povo e propagou a maldição entre aqueles povos, entre aquelas pessoas. A quebra da aliança, as consequências trágicas dela foi oposição, enganação e maldição. E eu vou expor cada uma delas, eu vou explorar cada um desses pontos, mas eu quero que você guarde uma coisa na sua cabeça que eu vou lembrar lá na conclusão. Essas dimensões são as mesmas de Gênesis, no capítulo 3, quando Eva também, junto a Adão, quebra um pacto com Deus. A oposição é estabelecida entre a semente da mulher e a semente da serpente. A enganação, o engano em que Eva caiu na argumentação da serpente e a maldição que o pecado trouxe. A mesma estrutura sendo repetida aqui. E é claro que a gente vai perceber as mesmas coisas em todos aqueles que quebram um pacto com Deus. Nós vamos entender um pouquinho mais o que isso significou aqui nesse texto e como que isso se aplica na minha e na sua vida. Em primeiro lugar, a quebra da aliança com Deus encoraja a oposição. Veja de novo o versículo 1 e o versículo 2.
E sucedeu que todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, na baixada de toda a costa do Mar Grande, defronte o Líbano, sim, os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, souberam disso. Souberam da derrota em Ai, depois da vitória, a renovação da aliança, eles souberam dessas coisas. E de comum acordo, ajuntaram-se para batalhar contra Josué e contra Israel. Primeira coisa que a gente aprende desse texto aqui é que a quebra da aliança, lá atrás, as desobediências de Josué com Acã, em Ai, e depois agora com os gibeonitas, elas vão aumentar, elas vão favorecer, elas vão dar lugar, alimentar a oposição entre o povo. Os dois primeiros versículos, versículo 1 e 2, eles formam uma espécie de moldura do capítulo 9 e 10, que vai falar sobre essas batalhas. E nos 8 primeiros capítulos de Josué, quem determinava os alvos das batalhas era o povo de Deus. Eles escolhiam onde eles iam batalhar. Nós vamos batalhar em Jericó, depois nós vamos batalhar em Ai, e nós vamos ocupando os espaços. Só que agora a história mudou. Antes Israel escolhia os seus alvos militares, mas agora os seus inimigos, em comum acordo, disseram: nós vamos batalhar com Israel. Confiantes de que Israel não era invencível. Os seus inimigos se sentem à vontade em fazer uma coalizão e enfrentar Israel, que já não parece mais tão terrível assim. Não parece tão fiel a esse Deus que fez feitos maravilhosos anteriormente. Nenhum coração está mais derretido, como eu disse, e, na verdade, a oposição ao povo de Deus será sentida, encorajada, frente às derrotas que Israel experimentou. Agora, o que esses reis não sabiam é que o fruto dessa oposição encorajada é porque era fruto do pecado. É porque Israel tinha quebrado a aliança com o seu Deus, esse Deus que era terrível, ele que era quem estava dando vitórias a Israel, garantindo a conquista da terra. E foi o pecado deles que fez com que essa oposição aumentasse. E Josué só começa a sentir agora as consequências dos seus erros de liderança, dos seus pecados e do pecado do povo. Depois que a gente entende isso na vida de Josué e do povo de Israel, a grande pergunta que a gente faz é o que isso significa para mim e para você. Nós que também somos membros da aliança, nós que também somos parte do povo de Deus. E enxergamos a possibilidade de a aliança ser quebrada, o pacto de Deus ser desconsiderado, e nós vemos também a possibilidade dessa oposição contra nós aumentar. Que oposição? Desde Gênesis, o próprio Deus estabeleceu uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Um teólogo norte-americano muito interessante chamado Gerhard von Groningen, comentando o texto de Gênesis, ele vai falar que Deus mesmo estabeleceu uma antítese, uma oposição, um antagonismo profundo entre dois tipos de seres humanos. Vocês se lembram que eu falei na semana passada, o texto imediatamente anterior a esse, em que as pessoas estavam diante do Monte Ebal e do Monte Gerizim, em que eles estavam de frente da bênção de Deus, da maldição de Deus. Homens, mulheres, crianças, estrangeiros, judeus, não interessa quem você é, se você é homem, mulher, livre, escravo, sacerdote, juiz. Ou você obedece a Deus, está em pacto com Ele e colhe as bênçãos, ou você está em oposição a Ele, antítese a Ele e colhe maldições. Só existem dois tipos de povos. E essa oposição aqui, ela é agravada quando o pacto é quebrado. Essa oposição última de corações que diferencia os cidadãos da cidade de Deus dos cidadãos da cidade dos homens, como Agostinho vai falar. Corações alinhados por amores diferentes. Os amores da cidade de Deus desprezam a si mesmos e amam a Deus acima de todas as coisas. E os amores das cidades dos homens desprezam a Deus e amam narcisicamente a si mesmos. Essa oposição que a quebra da aliança claramente encoraja, pois é justamente a aliança de Deus que resolve, que nos protege, que nos promete vencer essa oposição. E quando o pacto de Deus é desconsiderado, as investidas malignas se propagam e ganham mais autoridade. E nós observamos isso ainda hoje, nós que somos cidadãos do reino de Deus, mas em meio à cidade dos homens.
a multiplicação dos inimigos do povo de Deus, a multiplicação dos inimigos da palavra de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus, da sua aliança em nossa cultura, é fruto da quebra da aliança, tanto do povo quanto de quem não é povo. A sensação de oposição que nós temos diante da cultura, de que parece que ninguém leva a Deus a sério, de que parece que todo mundo se alegra em opor-se a Deus, em tantas áreas da vida, seja na política, na sexualidade, nas leis, na cultura, na mídia de massa, deliberadamente desconsidera a palavra de Deus, encontra prazer na desobediência e parece que essas vozes ganham muito mais força ao nosso redor. É um encorajamento da oposição. Todas as vezes que o pacto, a aliança que Deus tem com o seu povo é quebrada, a gente favorece, a gente encoraja essa oposição. Quando você lê o texto de Gênesis, nos primeiros capítulos, depois da promessa que Deus fez, capítulo 4, 5, 6, parece que a semente da serpente só cresce. Parece que a semente da serpente só faz coisas interessantes. Eles são os pais dos que habitavam em tendas, que criavam animais, os flautistas, os artistas. Eles construíram torres, construíram cidades. A primeira cidade foi Caim, construiu. E parece que a semente da mulher está ali oprimida. Até que no capítulo 12, Deus vai ao encontro de Abraão, renova suas promessas, renova sua aliança e promete que preservaria o seu povo, ainda que essa oposição permaneça. Até que o filho, a semente da mulher, pise a cabeça da serpente. É disso que o texto está falando aqui. E é isso que a gente vive ainda hoje. Com todas as oposições que nós enfrentamos à vontade de Deus, ao estilo de Deus vivido debaixo do seu reinado, do seu governo. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. A quebra da aliança com Deus, ela encoraja a oposição. Mas além disso, a quebra da aliança com Deus, ela também aproxima, ela faz chegar até nós engano, enganação. Veja o que diz agora o versículo 3 até o versículo 15, que é o pacto que os gibeonitas estabelecem com o povo de Deus. Mas, em oposição ao que a coalizão de reis fizeram, os gibeonitas, os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué havia feito em Jericó e em Ai, usaram de astúcia. Mandaram representantes levando sacos velhos sobre os jumentos e recipientes de vinhos de couros velhos, rasgados e costurados. Traziam sandálias velhas e remendadas nos pés, trajavam roupas velhas, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e duro. Eles foram a Josué, ao acampamento em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam àqueles heveus: bem pode ser que habiteis perto de nós. Como faremos uma aliança convosco? Então eles disseram a Josué: nós somos teus servos. Ao que lhes perguntou Josué: quem sois vós e de onde estáis vindo? E eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez aos reis dos amorreus e que estavam ali além do Jordão, a Sion, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram: ajuntai provisões para o caminho e ide ao encontro deles e dizei-lhes: nós somos seus servos, fazei agora uma aliança conosco. Este nosso pão, no dia em que saímos para vir ao seu encontro, nós o pegamos quente na nossa casa para a provisão, e aqui agora já está seco e duro. Esses recipientes de couro que enchemos de vinho eram novos e aqui estão rasgados, e a nossa roupa e as nossas sandálias já envelheceram em razão de um caminho tão longo. Então os homens de Israel avaliaram as provisões deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade lhes prestaram juramento. O que acontece nessa cena aqui, em contraste com a guerra que os reis e aquela coalizão de reis tinham estabelecido, é que os anciãos de Gibeão prepararam uma armadilha para sobreviverem. E para sobreviverem, sabendo que seriam passados ao fio da espada, precisariam enganar o povo de Deus. O Martin Ustra, que é um comentador do livro de Josué, ele vai dizer que, da mesma forma que Josué usou de estratégias em Ai,
levaram os anciãos de Gibeão a também se sentirem à vontade em serem astutos aqui, numa sobrevivência militar. E o termo hebraico utilizado aqui para essa astúcia ou estratagemas, como aparece em algumas Bíblias, é a mesma raiz da família sagaz utilizado para serpente. Em Gênesis 3, o animal dos mais sagazes que Deus havia criado. É claro que em outros contextos o mesmo termo também aparece como sinônimo de prudência, astúcia, inteligência. O que leva alguns comentaristas, para minha surpresa, enquanto eu estudava esse texto, a levantarem a pergunta: os gibeonitas foram inteligentes? Se salvando? A exemplo, por exemplo, de Raabe? Ou eles foram sagazes, astutos, ou no bom goianês, malas, querendo enganar Josué? Isso nos faz lembrar o elogio que Jesus faz aos filhos das trevas, mais sagazes do que os filhos da luz em fazer amigos com o dinheiro da iniquidade, de Lucas 16. Vocês lembram o elogio ao administrador sagaz que Jesus faz? O grande ponto aqui é que eles foram astutos. O texto é claro que eles foram astutos. E o grande problema também é que Josué não consultou ao Senhor, como ele havia feito em Ai. É incrível. Josué acabava de renovar a aliança com Deus. Tem 10 versículos que ele renovou a aliança com Deus. Deus falou de novo os termos do seu pacto. Deus renovou a lembrança de todo o povo, leu a lei de Deus para todo o povo. Na lei de Deus mandava não fazer alianças com essas pessoas. Faz uma aliança conosco. O termo aqui é de uma aliança de alguém que é superior em relação à posição de alguém inferior. Deus tinha falado, não faça esse tipo de aliança. E eles observaram as provisões deles, que eles enganaram, pegaram umas roupas velhas, umas sandálias gastas, uns pães duros, mas era tudo mentira. E Josué, sem consultar o Senhor, manteve os seus olhos naquilo que ele via e na história que ele ouviu, e isso levou mais uma vez a uma quebra da aliança. Estabeleceu uma aliança de paz com os gibeonitas. Paz aqui não é o termo de meramente ausência de conflitos, é shalom, é um termo teológico muito importante no Antigo Testamento, que é geralmente utilizado como resultado de uma aliança de proteção, de um pacto, de zelar por aquele povo, que traria paz, prosperidade para aquelas pessoas. E Josué, então, faz uma aliança tola dessa. Quando a gente entende isso e se pergunta o que isso significa para nós, novamente, nós vemos um padrão sendo repetido aqui, de quebra da aliança, por ignorar a palavra de Deus, em detrimento daquilo que estava vendo e desejando. A mesma coisa que Eva fez e a mesma coisa que eu e você fazemos todas as vezes que nós quebramos também a aliança com Deus, ignorando deliberadamente os termos do seu pacto, os termos da sua aliança, da sua lei. Desde o princípio, a quebra da aliança sempre trouxe enganação. Eva foi enganada, diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Nós também somos enganados todas as vezes em que nós desconsideramos a palavra de Deus, todas as vezes que nós acreditamos que nós podemos dar leis a nós mesmos, que nós podemos conduzir as nossas vidas, podemos ter as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. O mesmo padrão, e todas as vezes que nós nos guiamos autonomamente, ao invés de obedecermos e dependermos de Deus, nós colhemos enganação. Não somos capazes de sermos sábios, mesmo que pareça sábio aos nossos olhos. Isso é a quebra da aliança. Comparem, por exemplo, o encontro de Jesus no deserto e sua tentação, em que Satanás, com o mesmo padrão, questiona a palavra de Deus: se tu és o filho do homem, se tu és o filho do homem, se tu és o filho do homem. Por quê? Porque Deus acabava de ter falado: eis o meu filho em quem eu me agrado. E ele em momento nenhum colocou em xeque a palavra de Deus. Todas as vezes que nós deixamos de consultar a Deus, deixamos de obedecer os termos da sua aliança, o pacto que Deus tem com a gente, a aliança que Deus fez conosco, tem termos que estão na lei de Deus.
os termos que nós lemos hoje aqui, quando Isaías fala a respeito daqueles que ignoraram esses termos e o que eles alcançaram. E como nós também somos enganados, dizendo-nos sábios, tornamo-nos loucos. E Josué foi enganado novamente com umas roupas velhas, umas sandálias gastas e uns pães velhos. É tão ridícula a história que no versículo 16, a partir de onde está a terceira e última lição, fala que 3 dias depois de terem feito a aliança com eles, os israelitas ouviram que eles eram vizinhos e moravam perto deles. Olha, observa isso. Por que fala 3 dias? Porque são 3 dias de caminhada, era uma cidade próxima, eles estavam ali. Josué, um líder militar, versado, treinado aos pés de Moisés, por não ter ouvido a palavra de Deus, foi enganado. E isso, meus irmãos, acontece conosco ainda hoje. Em terceiro e último lugar, a quebra da aliança, além dela promover a oposição e a enganação, ela também favorece a maldição entre o povo de Deus. Veja o que diz o versículo 16 até o 26, final da história que nós não lemos. 3 dias depois de terem feito aliança com eles, os israelitas ouviram que eles eram vizinhos e moravam perto deles. Então os israelitas partiram e ao 3º dia chegaram às cidades deles, que eram em Gibeão, Serifa, Beerote e Kirijearim. Mas os israelitas não os mataram, pois os líderes da comunidade lhe haviam prestado juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e toda a comunidade passou a criticar os líderes, a comunidade de Israel. Mas os líderes disseram a toda a comunidade: nós lhes prestamos um juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos tocar neles. Teremos de fazer assim com eles, poupando-lhes as vidas, para que a ira não venha sobre nós, por causa do juramento que nós fizemos. E os líderes ainda disseram: vamos deixá-los viver. Eles se tornarão lenhadores e tiradores de água para toda a comunidade, como os líderes lhe disseram. Então Josué os chamou e disse: por que nos enganaste, dizendo: moramos muito distante de vós, sendo que viveis perto de nós? Agora sois malditos, entre vós nunca deixará de haver escravos, lenhadores e tiradores de água para a casa do meu Deus. E em resposta a Josué lhes disseram: como foi detalhadamente contado aos seus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, o seu servo, que vos desse toda essa terra e destruísse a todos os seus moradores diante de vós, tememos pelas nossas vidas por causa de vós, então fizemos assim. Agora estamos em tuas mãos, faze conosco aquilo que te pareça bom e justo. Assim Josué fez conforme disseram e impediu que os israelitas os matassem. Mas naquele dia, Josué os fez lenhadores e tiradores de água para a comunidade, o que são até hoje, e para o altar do Senhor no lugar em que escolheste. Veja como que depois que a história se mostra verdadeira, eles tinham conhecimento do que Deus tinha falado a Moisés. Eles tinham conhecimento da palavra de Deus, eles sabiam o que estava acontecendo. E nesse aspecto, os gibeonitas foram mais sábios do que o próprio Josué. Lembrando, e o autor fazendo um claro paralelo aqui com Raabe, que também, ouvindo tudo aquilo, só não enganou os espias, mas disse: eu sei quem é o Senhor, eu sei o que Ele vai fazer com essa terra, e eu quero ser colocada dentro dessa aliança também. Foi o que os gibeonitas queriam. Queriam uma coisa boa. Só que fizeram por meios astutos, mas Deus, em sua misericórdia, ainda permitiu que eles permanecessem ali. Precisaram apenas de 3 dias para mostrar que o engano era superficial, era muito simples, não tinha sustentabilidade. O povo murmurou, o mesmo termo utilizado todas as vezes que o povo murmurava no deserto, passaram a murmurar aqui também, por causa de Josué, num paralelo também com a liderança de Moisés, pois deixariam de conquistar várias cidades e teriam mais estrangeiros no seu meio para honrar uma promessa, uma aliança tola que Josué tinha feito. E tal promessa, apesar de ter sido feita aos gibeonitas vivos, e permanecido vivos, eles sobreviveram, alcançaram o que queriam, ela não trouxe bênção para eles, mas trouxe maldição. Eles foram malditos, escravizados,
como eu contei para vocês, vão ser massacrados por Saul. Davi depois vai ter que honrar essa promessa, e indo contra Saul, porque estavam chacinando os gibeonitas. E Davi então vai em defesa deles por causa do pacto que Josué tinha feito. Nós estamos falando aí de quantos anos? 400, 500 anos. Os filhos de Abraão, que receberam uma promessa de serem bênção para todos os povos, se guardassem a aliança que Deus tinha feito com os patriarcas, por sua desobediência a essa aliança, tornaram-se maldição para esses povos, e maldição para si mesmos também. Os gibeonitas se tornaram inimigos do povo no reinado de Saul, grandes opositores, sempre trazendo caos, confusão. E nós, todas as vezes que quebramos também a aliança de Deus, todas as vezes que quebramos sua lei, todas as vezes que pecamos, trazemos maldição, favorecemos a maldição, espalhamos a maldição, ao invés da bênção de Deus. Portanto, a gente pode concluir dizendo que o texto de Josué 9 nos mostra as trágicas consequências da quebra da aliança com Deus, que encoraja a oposição, favorece o engano e propaga a maldição. E é muito interessante observar aqui, como eu falei para vocês, os mesmos padrões teológicos que estão em Gênesis, e o autor está fazendo isso de propósito. A quebra da aliança também no capítulo 3, Eva enganada, a oposição estabelecida e a maldição também. E da mesma forma que o pecado do ser humano fez com que houvesse oposição entre a semente da mulher e a semente da serpente, e a necessidade de uma promessa de Deus preservar o seu povo, em outros momentos de Gênesis, em que a aliança de novo foi quebrada, a gente pode se lembrar de Gênesis 6, quando os filhos de Noé pecaram contra ele, e ele profere maldição aos seus filhos, e aqui nesse texto que começam a ser cumpridas algumas maldições que são feitas lá atrás, em que ele diz que Cã seria escravo de Sem. Aqui começa a ser cumprido isso. Os gibeonitas se tornaram escravos de Israel, os cananitas escravos dos semitas. Mas ele também fala, os filhos de Cã habitarão as tendas de Sem. E aqui se cumpre também a maldição de Noé sobre a quebra da aliança dos seus filhos. E da mesma forma em que nós observamos aqui que a conquista parcial da terra e das promessas de Deus vão apontando para aquela necessidade que eu sempre menciono e que nós temos que ler todos os textos bíblicos, de que era necessário que Cristo trouxesse o cumprimento dessa promessa completa. Não mais parcial, mas que Ele pudesse, de uma vez por todas, com a sua obra consumada e aplicada na vida dos membros da sua aliança, Ele pudesse então realmente pisar a cabeça da serpente, eliminando essa oposição entre os filhos da serpente e os filhos da semente da mulher, nos livrando do engano de nós mesmos e nos revelando quem é Deus e levando sobre si a maldição que estavam sobre aqueles que quebraram o pacto. Então é a obra de Cristo que consegue reverter e nos livrar dessas mesmas circunstâncias da quebra da aliança que Josué experimentou, os filhos de Noé experimentaram, Eva experimentaram, e todos nós experimentamos quando a aliança de Deus é quebrada. E tudo isso precisa mudar a nossa vida, tudo isso precisa alterar a forma como eu e você vivemos. Nós que estamos em Cristo, a obra de Cristo que foi consumada e aplicada na minha e na sua vida, e que passa a fazer sentido momento após momento na nossa vida, essa oposição que a gente enfrenta, esse engano que está patente a nós, e a maldição de todos aqueles que quebram a aliança de Deus, nós que graças a Cristo já não estamos mais sujeitos a quebrar a aliança de Deus, por causa de Cristo, dos méritos dele, isso muda a nossa vida. E eu gostaria de terminar mostrando em alguns sentidos como que isso muda. Como que isso altera? Em primeiro lugar, nós não podemos nos assustar mais com a oposição contra o povo de Deus. A oposição, e às vezes até o aumento dessa oposição de tempos em tempos, não pode nos assustar.
porque nós estamos em aliança com aquele que é o cumprimento da promessa de Deus de que pisaria a cabeça da serpente e que a semente da serpente não prosperaria, apesar de momentaneamente, circunstancialmente a gente perceber aumentos disso na cultura, os valores do reino de Deus sendo deliberadamente deixados de lado, a influência disso nos nossos filhos, a cultura ao nosso redor, os artefatos culturais, as ideias, as filosofias, na minha e na sua vida, as decisões que a gente toma e como nós vamos colhendo e vai ficando nítido essa oposição àqueles que querem viver para que o nome de Deus seja glorificado, isso não pode nos assustar. Você não pode viver como aquele que está acuado diante dessas coisas. Você não pode se sentir pressionado por essas coisas. Porque todos ao seu redor estão manifestando padrões caídos, porque todos ao seu redor estão manifestando posturas, tomando decisões contrárias à vontade de Deus, seja para o casamento, seja na criação de seus filhos, seja na maneira como vocês lidam com dinheiro, com sexualidade, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Isso não pode nos assustar, isso não pode nos convencer, isso não pode nos pressionar. Aqueles reis com Josué queriam pressioná-lo, queriam derreter o coração de Josué. Nós não precisamos disso, por causa de Cristo. A promessa que estava sendo cumprida aqui parcialmente em Cristo, na cruz de Cristo, foi efetivamente cumprida de maneira completa. Ainda que nós não experimentemos as consequências completas disso, nós já podemos experimentar isso. Portanto, não se sinta pressionado, não vacile diante do aumento da oposição contra o povo de Deus na cultura ao seu redor. Se os principais filósofos, filósofas, professores, pedagogos, escolas da sua cidade, até mesmo algumas igrejas, resolveram mostrar-se desobedientes a Deus, quebradores da aliança, não se assuste com isso. Porque você está em aliança com Deus, mediada por Cristo, que nós participamos, o cálice da nova aliança em Cristo, que nos livra dessa oposição. Além disso, não se engane com a astúcia dessa quebra da lei. Não se deixe enganar com essa sabedoria proposta, que é humana, demoníaca e animal, como vai dizer Tiago, que não é divina, mas terrena, que não procura honrar as intenções originais de Deus para a família, para a igreja, para o Estado, para a sociedade, para a economia, para a arte. Não se engane, não se deixe seduzir. Em Cristo você não precisa disso. Em Cristo você não é mais refém dessas coisas. Deixe de ser levado pela conversa daqueles que estão em oposição deliberada a Deus. Apesar de soar muito sábio, de estar na moda, de estar no hype, não diz respeito à sabedoria de Deus. E em terceiro e último lugar, não coopere para a propagação da maldição. Todas as vezes que nós nos sentimos pressionados pela oposição, caímos no engano, na sedução da tentação, nós promovemos um desserviço, maldição entre os povos. Nós fomos chamados, nós somos um povo para ser uma bênção entre todos os povos. Nós somos refúgio para todos os povos. As pessoas têm que encontrar em nós, nas nossas casas, nas nossas vidas, a palavra da reconciliação. E não meios de propagação de caos, de desordem, de pecado e de maldição. Não coopere com isso. Não coopere com a injustiça. Não coopere com a mentira. Não coopere com o engano. Custe isso o que custar. Custe isso os olhares agradáveis também das pessoas ao seu redor. Ser bem-sucedido nessa sociedade que diz que nós somos tudo aquilo que Deus fala que nós não somos. A presença da cidade de Deus no meio da cidade dos homens depende da fidelidade, da aliança com Deus.
Nós não somos capazes mesmo. Se eu e você estivéssemos no lugar de Adão e Eva, no lugar de Josué, no lugar de Moisés, no lugar de Davi, nós quebraríamos a aliança também. É essa solidariedade da raça que existe ali no pacto e no federalismo todo presente ali nas Escrituras. É que Adão e Eva nos representam, os nossos primeiros pais. Agora, nós não estamos só em Adão, nós estamos em Cristo. E a obra de Cristo consumada, efetiva e aplicada na nossa vida, vivida pela fé, esse é o poder do Evangelho, meus irmãos, nos permite não precisarmos viver com medo da oposição, vivermos rendidos ao engano, à enganação do pecado e propagando a maldição do pecado. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus nosso Pai, nós te louvamos, porque através da obra de Cristo Jesus na cruz, nós temos hoje vida e condições e possibilidades de podermos viver sem a iminência de quebrar a aliança, quebrar o pacto de novo contigo, Deus. Nós te louvamos pela justificação que temos em Cristo Jesus, que nos permite vivermos a vida que o Senhor intenciona para nós desde o princípio, quando estabeleceu sua aliança com Adão, com Sete, com Noé, com Abraão e com todos os corregentes da sua aliança, Pai. E hoje nós estamos aqui dependentes também da nova aliança, no cálice, no pão, que apontam para o corpo e para o sangue de Cristo. Nós somos carentes, Pai, desse sacrifício. Nós somos carentes, Deus, do Evangelho, para que a gente não sucumba à oposição que é feita entre a cidade dos homens e a cidade de Deus, para que a gente não sucumba ao engano e nem seja engolido pela maldição daqueles que vivem em oposição a Ti. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque em Cristo nós não estamos mais debaixo da Sua ira, mas por causa do sacrifício dEle, da obra dEle, nós estamos em paz contigo. Nós Te louvamos, Pai. Te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor nos ajude a termos cada vez mais consciência da preciosidade que é o Evangelho e a aliança que o Senhor estabeleceu conosco em Cristo. É a nossa oração essa noite para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.